Oi, sou a Magda do canal Vinentsha Zevnentsha. Neste vídeo, mostrarei uma casa super colorida de uma família de 5. Quando perguntei para a Kaja, a proprietária, o que ela mais gosta em sua casa, ela respondeu que são os moradores. Não é lindo isso? Oi, sou a Kaja e gerencio a marca Tati Concept. Moro nesta casa colorida com meu marido e 3 filhos. Ao criar esse espaço, queríamos que ele fosse acolhedor para as crianças, que tivesse uma energia positiva aqui. Acho que conseguimos e vivemos bem aqui. E simplesmente adoramos estar aqui e é na nossa casa que descansamos melhor. Começamos, como sempre, pela entrada, e aqui em cima temos 2 cabides para roupas de adultos e embaixo 2 cabides para roupas de crianças. Ao lado deles, há uma cesta com chapéus e cachecóis para as crianças pegarem facilmente. Acima, há prateleiras com caixinhas, onde guardamos muitos desses itens menores que também precisamos ter à mão na entrada. E se ficassem soltos, é claro que não caberiam na prateleira, porque cairiam e a caixinha definitivamente ajuda na organização. Desse lado, no futuro, o interior será fechado sob medida, mas por enquanto, há prateleiras e um cabide para casacos extras. Desse lado, temos uma poltrona dobrável, onde podemos sentar confortavelmente para calçar os sapatos. E quando não precisamos mais, dobramos para recuperar um pouco de espaço aqui. Porque o corredor é pequeno e ao sair com toda a família, precisamos de espaço. Estamos de novo na entrada e aqui também temos ganchos para casacos e uma poltrona dobrável. E por que estou mostrando para vocês 2 entradas? Porque embora esta seja a entrada principal, na verdade ela é usada com menos frequência. Em uma casa fora da cidade, usamos muito o carro e se no dia a dia, a entrada pela garagem é usada com muito mais frequência. Na parede tem um retrato da família, uma ilustração feita sob encomenda que é uma ótima ideia de presente, inclusive para vocês mesmos, porque é uma lembrança maravilhosa para os próximos anos e algo bem diferente de uma foto. Aqui embaixo temos um móvel colorido, que é composto por 3 módulos separados, que originalmente eram de cores um pouco diferentes. O cinza está do mesmo jeito desde o começo, mas os armários de cima eram em tons óbvios de laranja e amarelo. Mas agora foram repintados para combinar melhor com toda a casa, que já vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos dar uma olhada no escritório e no banheiro. No escritório, claro, tem um espaço para trabalhar e aqui logo chama a atenção uma poltrona diferente. Ela não tem encosto alto, nem apoios de braço, como estamos acostumados, mas sim um apoio para os joelhos, tipo um banco ajoelhado que permite descansar. Uma postura um pouco diferente durante o trabalho, uma alternativa muito interessante, e o que na verdade não deveria ser uma alternativa, mas sim um padrão, é a possibilidade de ajustar a altura do monitor. Quando a tela está na altura dos olhos, olhamos para frente e ficamos eretas. Mas ao passar o dia, sentadas em frente ao notebook, a tela baixa nos faz olhar para baixo e ficar curvadas. Isso simplesmente pode acabar causando dores no pescoço e na nuca. Então, não é o mais recomendado. Trabalhar assim é legal por um tempo, mas depois de um dia inteiro já não é tão bom. Então, ao planejar seu espaço de trabalho, lembre-se de considerar a altura da tela. Sobre a parte visual, preciso chamar a atenção de vocês para os nichos coloridos, tanto o da janela quanto o da porta. Eu gosto muito dessa solução e já mostrei para vocês, acho que no jogo de reformas de casas e jardins, lá eu fiz nichos coloridos, mas jogo não é a vida real. Aqui temos isso na vida real e fica realmente muito bonito. É um pequeno detalhe colorido, mas que dá personalidade ao ambiente. Um sofá no escritório é uma boa escolha, porque não só podemos descansar durante o intervalo, mas também, quando chegam visitas, o escritório vira um quarto de hóspedes. Deste lado, acima do sofá, há pôsteres católicos de 2 lojas diferentes, e aqui tem também uma mantinha da Tati Concept, que é uma loja administrada, entre outros, pela Kaja. E vou te dizer, há 10 anos praticamente, não existiam lojas com esses artigos religiosos modernos, com novos designs, tudo era muito tradicional. E agora estão surgindo cada vez mais dessas pequenas marcas. E isso é muito legal, porque os produtos que elas oferecem geralmente são feitos com muito capricho
e dá pra ver que alguém colocou muito carinho neles. É bom ter bastante opção. O banheiro no térreo fica ao lado do hall de entrada, e esses cômodos ficam meio deslocados um em relação ao outro. O chuveiro fica mais para dentro e meio que avança um pouco para o hall de entrada. Já o nicho do hall de entrada para o armário fica aqui, atrás desta parede. Ao lado da pia tem uma janela, então não há uma parede inteira onde se possa pendurar um espelho grande normal. Por isso foi resolvido de uma forma muito inteligente. Tem um espelho articulado. Vejam que, na verdade, é daqueles espelhos pequenos, que de um lado aumenta e aqui foi colado um espelho maior nele. Podemos ajustá-lo como precisamos, e ele fica levemente inclinado para baixo. Assim, pode ficar pendurado alto e pessoas mais baixas também conseguem se ver nele. Também as crianças. E como o espelho está alto, ele não fica respingado quando lavamos as mãos. Olhem também para o chão, que no banheiro tem duas cores, tanto o cinza quanto o amarelo, e essas cores vão se repetir por toda a casa. O piso cinza é microcimento e o colorido é resina. Um elemento muito característico desta casa são as escadas amarelas. Me contem nos comentários se vocês já viram um acabamento colorido assim. Eu já mostrei para vocês uma vez umas escadas azuis, mas o vão da escada daquela casa era mais escuro, então a cor não chamava tanto a atenção. E aqui em cima temos uma janela grande, então esse amarelo tão energético nesse sol todo fica realmente fantástico. Eu adoro cores e nessa casa definitivamente não faltam. Na cozinha também não faltam cores energéticas, mas o restante dos móveis é mais neutro, então o equilíbrio está mantido. E aqui no meio temos uma ilha grande, deste lado 3 blocos de gavetas, enquanto na lateral e deste lado há uma bancada e espaço para as pernas, então dá para sentar aqui confortavelmente. Agora há 2 bancos altos, mas facilmente poderiam ser 4 ou até 5 aqui, então a família toda pode escolher. Comer confortavelmente na ilha ou cozinhar juntos. E aqui temos tomadas escondidas, então também podemos ligar pequenos eletrodomésticos. Na cozinha, por causa da janela, não há muitos armários superiores, mas em compensação há muitas gavetas. E ao lado delas fica a lava-louças. Quando a abrimos, podemos basicamente guardar a louça nas gavetas correspondentes sem sair do lugar, o que agiliza muito todo o processo. E afinal, ninguém gosta de passar muito tempo tirando as coisas da lava-louças. Nesta casa, não são só as paredes, pisos e móveis que são coloridos, mas também pequenos objetos, como a louça. Olhem só aqui que coleção colorida. Até a chaleira é colorida. E reparem que aqui no canto foi feito um nicho, justamente para os eletrodomésticos. E em cima temos 2 armários. E o interessante é que por dentro são gavetas, mas estamos acostumadas a ter gavetas na parte de baixo dos móveis e podemos alcançá-las por cima. Mas por que gavetas na parte de cima? Já vou explicar para vocês, é um armário de canto. Então alcançar lá na diagonal não é tão simples assim. No momento em que puxamos, não precisamos mais alcançar na diagonal, só em linha reta, e a Kaja diz que funciona super bem. E, no entanto, isso não é tão óbvio. Na área de jantar, obviamente, tem uma mesa e, ao redor dela, cadeiras em tons pastéis. Em cima, temos uma linda cúpula de lã, e eu já mostrei uma luminária parecida para vocês no apartamento rosa, cheio de decorações fofas. Naquela época, eu não sabia quem era o autor. Não tem nenhuma etiqueta aqui. Ainda bem, pois sinceramente não gosto de objetos com marcas muito aparentes. Mas no Instagram, alguém se identificou, então agora também posso deixar para vocês o contato da autora. E claro, esse motivo de lã é bem popular, então vocês podem tentar fazer sozinhas também. Mas vamos ser sinceras. Hoje em dia, poucas pessoas têm tempo, vontade e energia para fazer tudo sozinhas. E aí, vale a pena procurar alguém que seja especialista nisso.
Assim, temos garantia de boa qualidade. Esse armário foi pensado de forma que as crianças possam ver quais atrações estão dentro dele, mas não possam alcançá-las sozinhas. Por quê? Porque aqui ficam coisas como areia cinética ou tintas, que simplesmente sujam muito. Por isso, é melhor quando temos controle sobre quando as crianças brincam com isso e podemos garantir que a brincadeira fique restrita a um só lugar, para não acabar com a casa toda cheia de areia. Na área de descanso, colocamos um grande sofá rosa em forma de L, e acima dele tem um projetor. Por isso, o móvel foi planejado de forma a incorporar uma tela retrátil. Lá em cima, ainda vai ter um painel de acabamento extra, então a tela vai ficar completamente coberta de forma elegante. E aqui temos armários de diferentes profundidades. As de baixo são mais profundas, as de cima mais rasas por causa da tela. Mas o que quero dizer é que este armário não vai tão fundo, como vocês podem ver aqui nas prateleiras. Isso acontece porque aqui tem uma chaminé. Então, para não ter uma parede curva, a marcenaria foi planejada dessa forma. Curiosamente, o interior desta casa foi projetado por Majas Mishura, que vocês podem conhecer de outro vídeo nosso. É totalmente uma coincidência. Eu só descobri isso hoje, no dia da gravação. Acima da escada, há prateleiras que agora servem como suporte para plantas. Aqui ficam plantas visíveis de todos os lados e, ao mesmo tempo, fora do alcance das crianças. No andar de cima, há 2 quartos de família. Com crianças pequenas é assim mesmo. Elas muitas vezes querem dormir com os pais. Então, em vez de lutar contra isso, podemos simplesmente aceitar e preparar espaço suficiente para que todos possam realmente descansar bem. No lado menor, há móveis que vocês reconhecem na versão com acabamentos foscos e crocantes. No entanto, aqui eles foram pintados, então temos mais uma fonte de cor na casa. No segundo quarto, além do local para dormir e do guarda-roupa, também há um trocador. E esse é um móvel muito prático para trocar o bebê, quando podemos cuidar de tudo sem precisar se curvar, como sobre a cama ou sobre o sofá. Porque isso sobrecarrega a nossa coluna e trocamos a fralda do bebê várias vezes ao dia. Se houver espaço, vale considerar um móvel assim. E aqui já temos também as gavetas. Quando temos todas as roupinhas à mão, não precisamos sair para lugar nenhum. E afinal, não podemos deixar o bebê sozinho em uma altura dessas, porque nunca sabemos quando ele vai se virar. Então, é melhor não arriscar e simplesmente ter tudo ao alcance das mãos. O quarto infantil agora basicamente serve como uma sala de brincadeiras, já que não há camas aqui, mas há muito espaço para brincar. Kaja contou que no início queria decorar esse ambiente com muito capricho, mas com o tempo ela se alegra que as coisas tenham tomado um rumo um pouco diferente. Porque simplesmente as necessidades das crianças mudam o tempo todo e, junto com elas, esse quarto também precisa evoluir. E quanto mais velhas as crianças ficarem, mais mudanças diferentes vão precisar acontecer. Por isso, é preciso ser flexível. Aqui no canto, o armário Ivar se encaixou perfeitamente no nicho. E vejam como ele foi pintado, o padrão bonito continua também nas paredes. E aqui está a chaminé, que foi fechada na sala de estar, como eu já mostrei para vocês. Aqui acima do colchão, tem uma parede de escalada, um elemento muito legal para o quarto infantil. Eu já mostrei paredes parecidas para vocês, mas aqui as crianças não usam tanto assim. Talvez seja porque ainda são pequenas. Por outro lado, muitas vezes surgem perguntas sobre até que ponto as crianças mantêm o entusiasmo por essas atrações, se não é o caso de usarem só no primeiro mês e depois se acostumarem e esquecerem. E a minha experiência é que, em primeiro lugar, varia bastante, mas em segundo lugar, as crianças têm fases com brinquedos diferentes. E no meu caso, por exemplo, tem um balanço e acontecem semanas em que as crianças usam todos os dias e brigam para ver quem vai sentar. E tem semanas em que o balanço fica completamente esquecido. Então, na verdade, depende de que fase as crianças estão passando.
Na casa da Zusa, não sei se vocês lembram, tinha uma parede de escalada bem grande, além de escadinhas. E graças ao fato de que esse espaço era grande, acho que era mais fácil organizar vários tipos de brincadeiras lá. No entanto, mesmo lá, acontecem dias de pausa, quando as crianças preferem brincar com outra coisa. E isso é totalmente natural. Esses blocos grandes e macios são fantásticos para brincar. Também todos os tipos de colchões, rolos, coisas com as quais se pode construir diferentes estruturas. Quanto mais deles houver, melhor. Só que o problema é que poucas pessoas têm espaço para guardar tudo isso depois. Uma vez, organizei o aniversário do meu filho em um museu etnográfico. Eu sei, provavelmente algumas pessoas vão pensar que aniversário em museu não é divertido. Mas sério, vão a um museu etnográfico. Vocês vão mudar de ideia. E lá, em um certo momento, a animadora deixou as crianças entrarem em uma sala onde havia um monte desses blocos. E eu digo para vocês, a diversão que teve lá foi inacreditável. Atrás dessas portas fica uma área de serviço com máquina de lavar, secadora, aspirador de pó e tudo aquilo que acho que todos nós guardamos em casa. Em apartamentos pequenos, muitas vezes precisamos guardar essas coisas nos armários, cozinha ou banheiro, mas ter um cômodo separado para isso é bem mais prático. No banheiro do andar de cima, que é provavelmente o mais usado, tem mais espaço para armazenamento. Embaixo das pias, que são duas, há gavetas. Aqui do lado, ainda temos um armário e prateleiras abertas, para facilitar o acesso às coisas que usamos com mais frequência. E claro, não faltou cor aqui também. E não estou falando só dessas duas pias e do vaso sanitário. Essa parte é um grande nicho coral, onde ficaram tanto a banheira quanto o chuveiro. Muitas vezes é difícil escolher entre uma banheira embutida e uma banheira independente. E aqui temos um exemplo de compromisso. Ou seja, uma banheira independente, mas encostada na parede. Um dos lados está colado na parede, então a água não vai escorrer para trás. E não é preciso limpar atrás da banheira. Ao mesmo tempo, ela tem esse visual leve, porque há espaço aberto nas laterais. Por isso, se vocês estão pensando em escolher uma banheira, considerem também essa opção. Esse foi o vídeo de hoje. Aguardo seus comentários, curtidas e que se inscrevam no canal. Também lembro da nossa loja no vnenchazevnetra.pl, onde vocês encontram nosso álbum e as joias de casinha que nós mesmas criamos. Entre outras coisas, brincos como estes que estou usando agora. Se vocês já têm algo nosso, contem nos comentários. Vou adorar ler a opinião de vocês. E agora me despeço e espero que a gente se veja em breve no próximo vídeo. Tchau!